Olá, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos trabalhar com a leitura de obras. Nós aqui do quinto ano, a gente sempre trabalha muito com imagens, com estrutura de como construir, de como fazer e com a releitura, como olhar uma obra, né, e transformar essa obra dentro da nossa realidade. Então, o que é a leitura de obras? Eu trouxe uma charge ali pequenininha para vocês perceberem. Nós temos duas obras ali bem diferenciadas e nós temos um observador, né, nós, que estamos ali olhando uma obra que tem o jogo da velha. Então ela é uma charge, é uma brincadeira de como a gente pode fazer a leitura de obras. Porque assim, quando a gente olha para uma obra, ou quando a gente olha para uma escultura, quando a gente olha para uma imagem, a gente sempre tem algum sentimento, a gente tem uma sensação, a gente tem um olhar em cima dela. Todos nós vamos olhar uma mesma obra e essa obra vai ter um olhar diferente para cada um de nós, vai trazer uma sensação muito diferente para cada um de nós. Tá? A leitura de obras, ela nada mais é do que a nossa interpretação quando nós olhamos, quando nós observamos, quando a gente busca compreender e entender. A gente faz a leitura de textos, com as letras, com as palavras, com as frases, um conjunto todo de um texto. É a obra de arte basicamente a mesma coisa. Só que essa interpretação ela é um pouquinho diferente. Por que ela é diferente? Porque a gente não vai ler uma frase inteira e interpretar ela. A gente precisa ter um olhar um pouco mais calmo, um pouco mais cuidadoso para poder compreender esse tipo de arte. Então, assim, para a gente entender um pouquinho o que é, vamos ler então uma obra. Eu trouxe aqui uma obra do Ivan Cruz, Bolhas, de 1999. Ele é um artista brasileiro. Uma das principais características do artista dentro da obra, já conhecendo um pouquinho o Ivan Cruz, ele não faz rostos, porque ele diz que as obras dele precisam ter o rosto de quem as interpreta. Então, olha só que interessante. Antes da gente compreender totalmente uma obra, nós precisamos entender o olhar do artista. O que o artista coloca na sua obra? O que o artista coloca dentro do conceito da sua obra que ele quer que a gente entenda? Então, claro, tem muitas obras que são bem complexas, que a gente precisa estudar um pouquinho mais a fundo cada uma das obras. Mas quando a gente não conhece o artista, a gente está numa galeria, num museu, num espaço onde tem uma obra de arte, a gente quer entender um pouquinho melhor ela, a gente tem que se fazer algumas perguntas já para começar a leitura. Tá? Qual é o material da obra? Né? Ele fez a obra dele num quadro, ou ele fez a obra dele com argila, ou ele fez a obra dele só com papel e tinta guache. Então, a gente vai precisar, primeiro de tudo, compreender qual é o material que o artista utiliza, entende? Quem é o artista? O artista é brasileiro, o artista ele é americano, o artista ele é japonês. Então, a gente entendendo um pouquinho de onde essa obra vem, nós conseguimos compreender um pouquinho melhor. Tá? Em que ano que essa obra foi produzida? Daí a gente já começa a interpretar um pouquinho e se relacionar com história, com geografia. Essa obra de 1999, o que talvez estava acontecendo nesse período que inspirou esse artista a produzir essa obra? Ou quem eram as pessoas desse período, né? Quem eram as crianças, no caso de Ivan Cruz, que produziu essa obra? Por que ele produziu essa obra? E olha que interessante, por que o Ivan Cruz, então, produziu essa obra de crianças de 1999 sem rostos? Por quê? Como eu falei para vocês lá no início do vídeo, então, que o Ivan Cruz, ele sempre busca com que você se coloque dentro da própria obra e você dê o rosto para essas crianças. Então, na sua imaginação, na sua interpretação, o artista faz esse trocadilho, faz essa brincadeira que é muito interessante, tá? Quais são as cores que compõem essa obra? Né? São cores mais alegres, são cores mais vivas ou são cores um pouco mais tons pastéis, um pouco mais frias? Aqui nesse quadro, como nós estamos trabalhando
um quadro com crianças, nós temos ali um jogo de cores, que nós estamos entre as cores primárias e as secundárias. Então, ele vai trabalhar com esse universo bem mais colorido, porque ele está trabalhando com crianças. Inclusive, o nome da obra é Bolhas de Sabão, que é uma brincadeira muito utilizada pelas crianças, né? Que é muito simples, mas é muito bonita. É muito engraçada de se olhar as crianças brincando com bolhas de sabão. E ele gostava muito desse tipo de brincadeiras ao ar livre com as crianças. E ele tem uma série de pinturas que se relacionam com essas brincadeiras infantis. Quando você olha para a obra, o que você percebe? O que você sente? Essa obra, quando você olha para ela, você sente que ela é uma obra feliz, é uma obra alegre, ela te traz esse sentimento, ou ela não é uma obra muito legal, ela não é uma obra muito bonita de se olhar, te causa alguma repulsa? Então, essa também é uma pergunta muito chave ali de como a gente vai olhar para a obra, porque a gente precisa olhar para ela, a gente precisa causar alguma coisa, né? A obra precisa causar alguma coisa na gente, porque a arte em si, o que ela busca? Ela busca sempre causar alguma coisa em alguém. Precisa, a arte em si, a essência da arte, ela precisa causar alguma coisa, seja de bom, seja de ruim, seja de frustrante, quando a gente olha para a obra. Então, a gente sempre precisa ter essa interpretação. O que essa obra traz pra gente? De interessante ou de não interessante, né? Quais linhas e pontos que estão apresentando? Essa obra ela tem profundidade, ela tem ponto de fuga, essa obra ela tem só primeira e segunda dimensão, essa obra ela tem um contexto onde tem mais ou tem poucas pessoas. Então, é esse tipo de olhar que a gente tem que ter para começar a ler uma obra de arte. Quando a gente se adaptar com essas perguntas, é bem mais fácil a gente compreender uma obra, né? Não é simplesmente olhar para uma obra e falar, prof, está parecendo borrões, né? Então a gente precisa ter boa parte dessas perguntas aí introduzidas, né? Compreendidas pela gente, para que a gente tenha um olhar sobre a obra de arte de uma forma diferente. Qual é a interpretação que essa obra traz para mim? Né? E a gente nunca pode esquecer que a gente tem que olhar sempre para a geografia, para a história, para a matemática, né? E trazer tudo isso para dentro da arte. Por quê? Porque a arte ela depende desses pontinhos. O que aconteceu naquele período para o artista trabalhar isso? Né? Qual era o tipo de tinta utilizada lá naquele período que o artista trouxe? Então fica mais fácil a gente responder um pouco dessas questões e interpretar uma obra, né? Aqui eu trouxe uma brincadeira para vocês, então eu quero que vocês olhem. Essa obra se chama O Jardim do Juan Miró. Juan Miró, ele era um artista espanhol, tá? Do período em que ele começou a pintar, até o período do seu falecimento, ele foi um artista que trabalhou com cores. Ele sempre gostou de trabalhar muito com cores. E essa obra dele é considerada uma obra abstrata, mas existe um monte de pontos que a gente pode brincar com isso. Esse tipo de obra que Juan Miró pintou, ela vai se referir à fome. Então, assim, ele passou por um período bem difícil na vida dele, que ele passou tanta fome que esses deslumbres, que esses momentos difíceis que ele passou, ele começou a interpretar dentro da arte dele. Então, o que ele fazia? Ele não pintava os objetos, né, as paisagens realmente como elas eram, mas o que ele fazia? Por causa desse delírio da fome dele, né, desse período difícil que ele passou na vida, que ele fez? Ele interpretou esse período difícil dentro da obra de arte dele. Então, o Juan Miró, ele vem trabalhar com essa questão e ele vai trazer o abstrato, né, não o abstrato total, mas ele vai trazer o abstrato, essa deformação da forma, essa mudança da forma para dentro da obra de arte dele, para brincar, então, né, ali para mudar, para diferenciar essa obra de arte do Juan Miró. Então, eu quero que vocês vão percebendo que a obra do Juan Miró, ela é muito colorida, ela é muito feliz, né? Assim, aos primeiros olhos que a gente vê, a primeira interpretação. Mas se a gente for começar a perceber, e a gente começa a olhar os pontinhos, nós temos muitos pontos pretos,
objetos, nós temos muitos pontos aonde que se a gente olhar para o rosto dos objetos que estão ali, não parecem muito felizes. Então, são interpretações que a gente precisa começar a ter e, claro, primeiro de tudo, compreender um pouquinho quem foi o artista para poder conseguir interpretar a obra. Mas aos olhos de alguém, né, que não está interpretando, que não está lendo uma obra, parece muito feliz, né? Mas a gente precisa conhecer então um pouquinho a vida do artista. Agora você já conhece um pouquinho do Juan Miró e o porquê que ele pintava dessa forma. Ele é considerado um abstrato, mas não um abstrato total, né? A gente consegue compreender algumas peças-chave aí da obra de arte dele, tá? Atividade. Você irá criar uma obra do seu modo, da sua forma de interpretar. O tema é livre. Essa obra que está criando precisa conter as respostas em formas de desenho. Então, sabe aquelas perguntas que eu fiz lá atrás no slide? Você vai responder em forma de desenho dentro da sua obra, tá? É uma obra feliz ou triste? O desenho está interpretando qual tipo de sentimento, qual tipo de desenho você está querendo colocar ali. Quando uma pessoa vai olhar para sua obra, o que você quer que ela imagine? Tá? Quais são as cores que compõem essa obra? São cores quentes, são cores frias, são só cores primárias, são cores secundárias, tá? Quando você olha para a obra, o que é que você imagina que a pessoa vai perceber da sua obra? Quais linhas e pontos a obra está apresentando? Como eu havia falado ali sobre a obra do Juan Miró, ela é uma obra muito feliz, muito colorida, mas ela tem um outro ponto escondido por trás quando a gente começa a fazer a leitura da obra, né? Então, assim, o que é que você quer trazer para dentro da sua obra que você acha muito interessante, que pode ser oculto, que pode interpretar você de uma outra forma, ou que cause alguma coisa em quem estiver olhando para a sua obra, tá? Então, qual é o tipo de material que você vai usar? Você vai utilizar folha, folha 4, lápis escrever e borracha e lápis de cor. Então, é essa a sua atividade. Eu espero que você tenha compreendido, que esteja certinho aí. E qualquer dúvida, a gente vai estar no chat. Beijo!